Nesse capítulo, a doutora Ana Paula Cury mostra e explica a dor dos jovens que, de alguma forma, se sentem deslocados do resto da sociedade. Como podemos ajudá-los? Vocês já viram alguém com ombro deslocado? Dói pra caramba, né? Mas mais do que dói, a situação é essa. O ombro está desarticulado, está fora de lugar. Então, além da dor, porque ele não foi extirpado, ele está ali. Mas ele está pendurado, pendente, e ele não pode exercer a ação para a qual ele foi criado. Né? Ele não pode fazer aquilo que é exatamente a sua contribuição para o funcionamento de todo o corpo. E essa é a experiência que as pessoas deslocadas têm. É uma dor insuportável, eles se sentem privados da sua autonomia, daquilo que eles poderiam fazer, porque isso não é, né, fora de lugar. Eles não estão excluídos, mas eles também não estão entrosados. Né? Locus, lugar, deslocado. Então, transponham isso para o contexto anímico-social. Então, essa mesma dor intensa vai acontecer com quem está privado de autonomia, de inter-relação, autoconfiança e significado. Então, junta o deslocamento social, outros tantos traumas pessoais, e aí você vai ter uma poderosa fonte de disfunção mental. E aí, para entorpecer a dor, muitas vezes eu vou procurar a droga. Porque a droga anestesia, algumas delas. Ou se eu me sinto o verme do cocô do cavalo do bandido, uma nulidade, um zero à esquerda, talvez eu procure uma outra droga que me dá a falsa sensação de empoderamento. As substâncias, ou o que quer que vicie, encontram um terreno fecundo quando não tenho autoestima, meus vínculos afetivos são frágeis ou mal existem e o sentido da vida está esvaziado. Se uma ou mais dessas condições se reúnem, então, provavelmente, alguma coisa será buscada para completar um vazio ou na falsa esperança de que venha a completar um vazio que nada de fora pode, de fato, preencher. Mas é o que está acontecendo. E às vezes isso vai ao extremo do suicídio, não é? O desespero pode ser tanto. Encontrei essa mensagenzinha e achei que valia a pena trazer, né? Se todo mundo desiste de mim, e essa é a percepção que muitos têm, por que eu não posso? Porque você é especial para alguém. Mas quem é que vai dizer isso para ele? Então a conexão humana anda meio sem sinal. A gente precisa reiniciar, né? Esse é um sujeito que tem uma fala brevíssima, acho que são 10 minutos, que eu recomendo que vocês assistam. Porque diante do sofrimento, a força que permite a gente acessar e coligar é a da compaixão. Fala-se muito da compaixão, mas nem sempre a gente sabe exercer uma verdadeira, uma genuína compaixão. Às vezes a gente tem um conceito abstrato de compaixão. A gente não se coloca de fato no lugar do outro e não sabe realmente como ele sente. A gente quer até muitas vezes ajudar. E às vezes, com a melhor das intenções, a gente pode não chegar lá. Então, como é que a gente diferencia a falsa empatia de um verdadeiro suporte? E é claro que o que precede essa compaixão, que a gente precisa desenvolver, poder desenvolver, é a atenção e o interesse. Então, pode não parecer, mas nós temos passado uns pelos outros de uma maneira bem indiferente. Talvez tão ocupados, tão sobrecarregados com as nossas próprias demandas, que a gente esquece de olhar para o outro e fazer uma escuta verdadeira. Uma escuta que venha a partir de um coração compassivo, porque se não vier da compaixão e de uma aceitação incondicional do outro na sua autenticidade, ele entra na defensiva. E se ele entrar na defensiva, nem ele escuta a si próprio. Percebem? Mas o Gabor Maté, ele fala de 5 compaixões, 5 estágios de compaixão. Ele fala, tem essa compaixão que naturalmente todo mundo pode sentir, pelo fato de estar na presença do sofrimento de alguém.
quando esse sofrimento se torna óbvio para a gente, né? Então, tem esse primeiro nível de compaixão. Tem um segundo nível de compaixão em que a gente entra numa espécie de reciprocidade ou de ressonância. Porque não só eu vejo que o outro está em sofrimento, mas eu reconheço o quanto isso dói, porque eu já estive nesse lugar em algum momento. Eu sei o que é que isso dói. Mas aí eu preciso passar para um outro estágio, que é aquela compaixão do interesse em conhecer a história do outro. Porque se eu não conhecer a história, eu não vou poder compreender. E sem compreender, é muito provável que eu emita um julgamento provavelmente reducionista. E isso a gente tem muito pronto na língua o tempo todo. Então, um exercício bem importante de a gente se fazer é não usar a palavra para emitir um julgamento de pronto, mas aguardar e verificar. Vocês lembram aquela história das 3 peneiras? Eu acho que todo mundo conhece, né? Conhece? Não? Eu não vou contar a história toda, apenas que as 3 peneiras, né, sempre que a gente vai mencionar alguém ou vai se referir a alguém, que a gente deveria antes cuidar de perceber, está fundamentado numa verdade? Ou você está simplesmente repassando algo sem ter verificado? E muitas vezes isso pode desabonar uma pessoa. Uma vez dito, não tem como desdizer. Já ganhou o mundo e já vai gerar outras tantas consequências. Então, se você se refere a alguém, é verdadeiro? Você verificou? É compassivo? Se fosse você no lugar do outro, como você se sentiria se estivessem falando desta maneira? Talvez a verdade tenha de ser dita, mas não haverá uma maneira de dizê-lo que preserva o outro na sua integridade, que possa ser dito com amor? E, sobretudo, é relevante? Vai ajudar que eu o faça? Né? Então, são exercícios que a gente pode ter em conta e realizar. Então, a compaixão de estar na presença do sofrimento, de encontrar essa ressonância, de se perguntar por quê, o que levou o outro a isso, buscar compreendê-lo. Aí vem essa compaixão da verdade. Às vezes, a gente tem medo da dor. E aí, para proteger o outro da dor, a gente também pode omitir a verdade, né? E às vezes é importante que essa verdade possa chegar de uma maneira amorosa. Porque não dizê-lo e o outro não sabê-lo pode ser muito pior. Pode protelar algo que, sem saber, ele jamais poderá também trabalhar para transformar ou corrigir, né? E, por fim, tem essa compaixão da possibilidade, onde eu procuro oferecer, sabe como a pergunta de Parzival? Qual é a sua dor e como eu posso te servir?